Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de Latim Clássico. Que alegria podermos estar juntos nessa nossa trajetória de 15 encontros, desse curso de latim. É um grande privilégio poder compartilhar essa língua difícil, confesso, mas uma língua muito, muito importante para a nossa língua portuguesa, para a nossa cultura, para os vocábulos, para o próprio léxico da língua portuguesa. O latim é uma língua de grandes autores, Sêneca, Virgílio. Nós temos inúmeras produções importantes em língua latina. Nós ainda usamos latim para falar nomes científicos, ainda usamos latim para nos referirmos a vocábulos jurídicos. Portanto, a língua latina é uma língua que tem grande importância no cotidiano, especialmente de quem trabalha nesse campo de ciências humanas, de ciências jurídicas, de ciências médicas, de medicina, de biologia, de ciências biológicas. E nossa intenção aqui é dar um curso que ajude você a ter a possibilidade de conhecer, fazer leitura de pequenas frases, de pequenos textos, conhecer a língua latina em sua estrutura básica, ser capaz de fazer leituras de textos latinos de forma um pouco mais correta, de forma um pouco mais qualificada, aprender um pouco da estrutura da língua latina, ou seja, é um curso introdutório, não é um curso com grandes pretensões, mas é um curso dado com muito carinho, né, com muita dedicação para vocês que merecem o melhor. E a universidade está aqui, a Universidade Estadual de Feira de Santana está aqui para oferecer para vocês o melhor. Eu quero agradecer muitíssimo a Nina Simone, a doutora André da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa, coordenadora do Nina Simone, que nos permite usar esse espaço, o Nina Antiqua e o Nina Brasil, que são as duas linhas de pesquisa do Nina Simone, o SEMAC, que é o curso coordenado pela doutora Marina Cavicchioli, onde eu também estou filiado. Eu não posso esquecer do Nereida e o professor Alexandre Carneiro, os muitos estudiosos de história antiga que estamos prestigiando nesse curso, todas aquelas pessoas que são alunos ou são egressos do ensino médio, ou são professores da rede pública. Ou seja, para vocês, o nosso boa noite, nosso carinho, nossa dedicação. Nós queremos fazer o melhor trabalho para servi-los e queremos ter uma trajetória que, mesmo sendo curta, 15 encontros, uma trajetória que vale a pena você investir para estar aqui assistindo essas aulas. Eu não me apresentei, o meu nome é Brian Kibuka, eu sou professor de História Antiga e Medieval da Universidade Estadual de Feira de Santana. A minha formação em letras clássicas, então, me formei em português grego e tive latim na minha formação e uso latim, traduzi um texto latino chamado Confissões de Santo Agostinho, que está publicado pela editora Pencal, uma edição que eu tenho muita alegria de ter feito a tradução, um texto muito importante para a história da biografia, para a história do solilóquio, da autobiografia, e também para a história do pensamento, por causa da densidade que tem o texto. E o latim é uma língua extraordinária, muito útil, interessante, e nós vamos caminhar nessa língua. Eu quero dizer para vocês, eu quero oferecer esse curso para o professor Dr. Miguel Barbosa do Rosário, professor que da UFRJ de grego, de latim, aliás, que faleceu mas é um grande latinista que deixou um legado significativo. E nós utilizaremos o material didático que ele produziu. Logo, gente, é importante saber que esse curso é todo dedicado a ele e à sua família. Nós vamos, no dado momento do nosso curso, parar e fazer as devidas homenagens. Vamos convidar os parentes do professor Miguel para que eles possam receber a nossa homenagem. E vocês vão perceber no material que nós vamos utilizar no curso, como nós estamos falando de um latinista que dedicou sua vida, de fato, para o estudo do latim e generosamente deixou um material gratuito para que todos possam fazer download. E a família bondosamente cedeu esse material para que nós pudéssemos fazer esse curso. Então, eu quero agradecer muito à família do Dr. Miguel, dizer que a memória dele fica viva através dessa nossa atuação, usando o seu material, que é muito útil, que, de fato, nos ajudará muito a aprender latim. E também quero dizer que eu sou muito grato a todos os monitores e amigos e amigas do Nina Simone,
estão aqui atuando. Eu vou apresentar para vocês o curso, uma estrutura geral do curso, gente. E eu vou dizer para vocês o seguinte: mais do que o curso de grego, nós não teremos obstáculos com o alfabeto. Então, a gente vai conseguir mesmo traduzir a partir do primeiro encontro. Olha só que coisa extraordinária. Nós vamos conseguir traduzir a partir do primeiro encontro da aula de latim. Nós já vamos ser capazes de traduzir textos de autores. Eu vou dizer os autores, para vocês perceberem como o nosso curso vai ser interessante. Vamos traduzir frases de Virgílio, frases de Cícero, frases de Sêneca, frases de Terêncio, um texto do Eclesiastes. Portanto, desde o primeiro dia, nós vamos conseguir, com a ajuda do professor Miguel, que deixou esse material, com frases que ele pensou nesses autores, nós vamos conseguir aprender a língua latina utilizando esses autores tão importantes, tá? Então, fiquem bem atentos. Antes de tudo, eu vou começar a compartilhar a tela, né, e vou fazer a apresentação da ementa do nosso curso. Eu vou abrindo aqui a ementa para apresentar para vocês, a ementa do nosso curso de latim. E essa ementa é uma ementa bem simples, tá? Não é presunçosa, ela tem objetivos humildes, mas como eu disse, a gente vai subir nos ombros dos gigantes. Nós vamos estudar com a ajuda desses indivíduos, que são indivíduos do passado que deixam um legado literário muito significativo. Imagina, a gente aqui do lado de Virgílio, de Sêneca, de Terêncio, né, de Plauto, nós vamos usar bastante Plauto no curso. Então eu vou aumentar, claro, não vou deixar desse tamanho aqui. Aproveito para apresentar aqui a nossa Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou aqui da Bahia, do interior da Bahia, a Princesa do Sertão, Feira de Santana, nessa universidade maravilhosa que me acolheu muito bem. Eu participo do Colegiado de História, nós participamos aqui do Nina Simone do Colegiado de História, da área de História, e nós somos o grupo Nina Simone. Caso você queira informações sobre o nosso grupo e tudo do curso de latim, está nesse site aqui. Esse site é a chave, gente. ninantiqua.com. Meu nome é Brian Kibuka, como eu disse. A gente não tem mais plataforma Lattes funcional, mas basta saber que eu sou professor de História Antiga e Medieval da universidade e trabalho cotidianamente com essa documentação latina, como trabalho com a documentação grega, como também trabalho com outras documentações orientais, então tem que saber hebraico. Ou seja, a gente trabalha com essa especialidade tão complicada, complexa, mas tão importante que é a história antiga. Nosso curso de introdução ao latim clássico, a gente vai matar algumas curiosidades, vai resolver algumas questões que eu tenho certeza que vocês têm. É um curso simples, como eu disse, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui para caber o texto todo, e eu vou ler a ementa do curso. A disciplina oferece uma introdução ao latim clássico, estudo da morfologia e sintaxe da língua latina, tradução de frases e pequenos textos. Nós vamos chegar aos pequenos textos nesse nosso curso. Nós queremos auxiliar vocês em duas coisas: a consulta de dicionários e léxicos em língua latina e a tradução de pequenos textos. Você não vai mais ler os textos latinos e vai pensar assim, puxa, não entendo nada. Consigo ler tudo, mas não entendo nada. Não, você vai conseguir, com a ajuda do dicionário, ler bastante coisa. A língua latina tem sua complexidade, ela tem uma sintaxe muito complexa. Então, é um desafio ler textos latinos, especialmente de oradores. Mas eu digo para vocês que vale a pena investir na leitura de textos e com um pouco de esforço e dedicação, eu tenho certeza que você vai colher bons resultados, tá? Aí vocês vão perguntar, mas Brian, como é que eu consigo ter o certificado desse curso? É fácil. Inclusive, eu quero dar notícia para vocês que quem não fez inscrição, não tem problema nenhum, porque não é a inscrição que garante o certificado e que garante a atestação das presenças. E nem ninguém que não fez inscrição vai ser excluído do curso. Pelo contrário, todos, se tiverem 100 pessoas, se tiverem 200, 500 pessoas, nós vamos administrar o curso com 500 pessoas e vamos dar certificado para todo mundo. Mas, basicamente, o nosso curso ele é assim. Nós temos uma presença mínima de 75%. E como é que você vai conseguir computar a sua presença? A cada aula, você vai entregar o exercício dessa aula num formulário que está no site ninantiqua.com, curso de latim. No curso que a gente dá de grego, a pessoa tem que tirar foto do que ele escreveu e colocar a foto do que ele escreveu lá na plataforma. No curso de latim, isso não é necessário. No curso de latim já tem as frases para você traduzir, já tem as lacunas para você completar. Ou seja, o curso de latim você faz todo ele no formulário. É um formulário por semana, não estão todos os formulários lá. A cada semana eu dou a aula,
coloca o formulário, você vai lá e tem uma semana para resolver esse formulário. Você vai ter um atendimento de monitoria que vai te ajudar a fazer os exercícios caso você tenha alguma dificuldade. O nosso texto básico é o livro Latim Básico do professor Dr. Miguel Barbosa do Rosário, tá? Miguel Barbosa do Rosário. Se você quiser acessar esse material, o site para acessar é o site latimbásico.pro.br, e esse site tem lá o material de latim todo disponível. Você pode baixar ele lá e está gratuito. Tem mais materiais, inclusive. Tem, inclusive, um blog do professor Miguel Barbosa do Rosário, que você pode acessar o blog e ler lá as reflexões do Dr. Miguel. Ou seja, vai valer muito a pena você visitar. Eu aconselho que você o faça. Nossa carga horária total, na sala de aula, é 15 horas. Mas considerando que você vai gastar mais uma hora para fazer os exercícios, nós temos 30 horas aula. Ignore as 100 vagas. Nós teremos muito mais do que 100 vagas. Quem estiver aqui será contemplado com esse curso. Então, vamos lá. Vamos agora, sem mais delongas, para a nossa aula 1. Né? Basicamente, a gente quer fazer breves comentários sobre o latim. Essa aula, como eu disse, é extraída das páginas 12 e 13 do livro Latim Básico do Dr. Miguel. E nós queremos, mais uma vez, agradecer a sessão desse material, autorização dada pela família. Nós queremos agradecer muitíssimo a sessão do material para o uso. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o latim é uma língua indo-europeia. Quando a gente fala em língua indo-europeia, a gente está falando aqui de várias línguas que são línguas de grupos humanos, étnico-linguísticos, que se espalharam desde o norte da Europa até o Vale do Rio Indo. Isso mesmo. Você tem, desde o norte da Europa até lá a Índia, você tem grupos humanos que tinham provavelmente línguas muito próximas ou uma língua comum. Essa é uma questão controversa na linguística. E essas línguas foram se ramificando e surgindo vários ramos, dos quais surgiram várias línguas, ok? Hoje nós estamos num processo avançado disso. Nós temos o português é uma língua neolatina que é derivada do latim, junto com o espanhol, junto com o francês. Portanto, a gente tem aqui uma língua neolatina. Essa língua que é a língua latina, ela é parente de outras duas línguas, que são o osco e o umbro, ok? Osco, umbro e latim formam um grupo chamado grupo itálico, que são aquelas línguas que são faladas na Península Itálica. Não são as únicas línguas indo-europeias. O grego é uma língua indo-europeia, o etrusco, o sânscrito, que é a língua religiosa da Índia, é uma língua indo-europeia, o grego micênico é uma língua indo-europeia, e o hitita é uma língua indo-europeia. Ou seja, nós temos línguas espalhadas nessa extensão do norte da Europa até a Índia. Nós temos várias línguas e essas línguas vão se dividindo em grupos, né? Em raminhos específicos de línguas parecidas. O latim é próxima do umbro e próxima do osco, ok? O latim ele era falado primeiro pela população de Roma e do Lácio, e ele acabou prevalecendo sobre os outros idiomas da Itália, seja o osco, seja o umbro, seja o grego, seja o etrusco. As 4 línguas faladas na Itália majoritariamente eram osco, umbro, grego e etrusco. Ela se difundiu por causa do Império Romano e acabou se tornando uma das 2 principais línguas do mundo antigo. As 2 línguas principais do mundo antigo são a língua grega e a língua latina, ok? A língua latina avança por causa do Império Romano, a língua grega avança por causa do processo de hellenização a partir da expansão grega, greco-macedônia, com Alexandre o Grande, depois com o domínio dos diádocos, dos reinos macedônios, o reino de Seleucos, o reino ptolomaico, e assim por diante. Nós temos, portanto, o grego sendo uma língua que vai sendo assumida nesses territórios do Antigo Oriente Próximo e assim por diante. Também no Egito, na África. Logo nós temos, por causa do Império Romano, o latim, e por causa do Antigo Império Macedônio, o grego. E o processo de hellenização acabou trazendo o grego como uma língua franca. Era o inglês da época, inclusive do começo do Império Romano. Bom, se a gente tem a forma do latim falado, que a gente não tem muitos acessos, a gente tem uma língua literária que começa a se desenvolver, e a gente começa a ter acesso a ela a partir do século III, tá? No início do século III.
E aí nós temos fases da língua latina, que são fases de desenvolvimento. Claro que a gente está falando de forma muito genérica, nós não temos o objetivo aqui de aprofundar tanto. Isso aqui é apenas para localizar vocês em que língua vocês estão estudando, tá? Nós temos uma língua arcaica, entre o século III e o século I, que nós vamos ter autores como Catão, ou Plauto e Terêncio, que vão usar essa modalidade da língua arcaica, que tem particularidades específicas, que nós vamos visitar nesse curso. Aí nós temos no século I a.C. e no início do Império Romano, o chamado período clássico, com Cícero, com César, com Salúcio, com Horácio, com Virgílio. E esse período é o período que nós daremos destaque. A língua que nós vamos estudar é a língua do período clássico. Claro, introdutoriamente. Nós temos um período pós-clássico, que é um período já que nós temos autores importantes, né, como Tito Livio, Sêneca, Plínio Velho, Quintiliano, Plínio Moço, Suetônio, que também tem uma literatura muito rica, tá? Mas que é um período que nós também visitaremos, nós também trataremos, mas é um período um pouco posterior. E depois, no período cristão, que é quando nós temos esses autores cristãos, Tertuliano, Agostinho, Jerônimo, a gente já tem uma língua escrita e literária, e nós temos inscrições, e nós temos aqui a introdução de vocabulário religioso, sagrado, e o surgimento com o tempo de línguas românicas. Foi da língua do período cristão que o latim vulgar surge, né? E daí surgem as línguas românicas. Como, por exemplo, né, a gente tem, entre essas línguas, o português, o espanhol, o catalão, o provençal, o francês, o italiano e também o romeno, tá? A coisa mais fácil do mundo, eu acho que é tão fácil que a gente tentou dificultar. É aprender o alfabeto latino, porque o alfabeto latino, ele é o alfabeto que vai dar origem ao nosso próprio alfabeto. Então, na verdade, é o nosso alfabeto tirando algumas letras. Por que tirando algumas letras, você me perguntará? Porque há fonemas que nós utilizamos hoje, no português, que não eram utilizados pelos latinos. Por exemplo, as fricativas, o J, né, o som de G, de girafa, ou J de giló. Os latinos não usavam esse som. Outro som que os latinos não usavam, o som de V, V de vulgar. Os latinos usam, em vez do J, o som é I, é vocálico. Em vez do V, o som é U. Então, quando você observar um texto transcrito com a letra V, essa letra V não é V, não vai ler V, não. Você tem que ler a letra U. Se você pegar a palavra lá, vultus, né? Você vai ler não vultus, você vai ler vultus, porque a palavra tem um V e tem um U, esse V tem que ser lido como U, porque não tem esse som nesse período, que é o som, esse som africado, esse som fricativo, do J e do V. Esse som não tem em língua latina, no latim clássico. Então, obviamente, nós temos aqui letras a menos, tá? E a coisa mais fácil do mundo é aprender o alfabeto latino. Eu vou ler esse alfabeto para vocês, vou colocar a letra maior, para vocês me acompanharem aqui, que é tão difícil que eu quero que vocês me acompanhem. Alfabeto latino. A, maiúsculo e minúsculo. B, maiúsculo e minúsculo. C, maiúsculo e minúsculo. D, maiúsculo e minúsculo. E, maiúsculo e minúsculo. F, maiúsculo e minúsculo. Mas claro que tudo tem suas particularidades. Aí nós temos o som de G. Atenção, não tem G, é G, tá? Esse som é sempre oclusivo, é sempre o som de G, de gosto, nunca o som de G em girafa, tá? Não é que não tem girafa em latim, não tem o som de G da palavra girafa, tá? O som de H, que em português é mudo, os latinos falam com uma aspiração, que é a aspiração, tá? Então, quando eles usam esse H, você tem que aspirar esse som. Não é como no português que você deixa ele mudo, não. Tem que aspirar. Mas não é R, é uma aspiração leve. É ok? Uma aspiração leve. O som de I, normal. O som de L, normal. O som de M, normal. O som de N,
normal, LM, normal, N, normal, O, normal, P, normal. Agora, quando você chega no som de Q, tá aqui embaixo, né? Esse som de Q, ele não vai formar, ele vai formar sempre o Q duro, tá? Q. Então, quo-vadis, né? Para usar uma expressão, né? Então, quo, de status quo. Então, quo, você vai ler não o Q, o O, como sendo co. Você vai ler quo. Não tem o Q, o U formando uma unidade sonora como no português, tá? Você vai ler cada vogalzinha, cada consoante. Vou continuar ali, nossa leitura. Só um instante, gente, muita calma nessa hora. R. O R, você vai falar o R como se... Pensa no italiano, né? Tarantela, né? Então, o R é esse. No início pode ser o R esse R forte de rato, né? Mas usa no meio o R, né? O S, que também é sempre surdo. O S não tem som de Z, então você não tem... Você vai falar a palavra rosa, ou a palavra rosa é roça. Não é rosa, não tem o som de Z. Esse som de Z você não vai encontrar. O T, que é som de T, e essa letra aqui, que é o U, recebe ela em maiúsculo, como ela tem, ele é o V, mas você não vai ler V, porque não tem V em latim. E esse som do X aqui, né, que é o som de KS, né? Ele não é som de X, ele é som de XC. Mas a gente vai ver isso em exercício, vocês vão perceber. Isso muito bem. Quando você tem encontros de vogais, você vai ter os chamados ditongos, tá? E os ditongos em latim são interessantes. Porque esses ditongos em latim, né? Ae, oe, iau, tá? Esses ditongos aparecem muito, especialmente nas declinações. Nós temos em latim uma coisa que não tem em língua portuguesa. Nós temos vogais longas e vogais breves, tá? Vogais longas e breves. Eu vou mostrar como você lê uma longa e uma breve. Quando você tem o A longo, você não vai ler assim, porque a gente lê em português. Mas o A longo é A e o A breve é A. Ok? Então, se você falar, por exemplo, a palavra rosa, né? Roça. Roça está no nominativo, significa roça. A rosa. Mas se você falar a palavra no ablativo, vai ser roça. Roça. E roça escreve do mesmo jeito que roça, mas o sentido é outro. Então, os latinos diferenciam A e A, e E e E, I e I, O e O, U e U, e tem também uma letra que é o Y que eles adquirem da língua grega, que você pode pronunciar como os gregos pronunciavam. Fazer a boca de U, que é arredondada, e falar o I. U, U, U. É assim que fala os franceses até chamam de Y, né? Assim que você fala o Y, tanto em grego quanto em latim. Ok? Dito isto, nós temos, para a gente avançar um pouco mais, se a gente for pensar agora, eu vou explicar isso para vocês, para ajudar vocês depois quando vocês tiverem que fazer alguns exercícios. A gente estudou isso em língua portuguesa e muita gente não aprendeu isso em língua portuguesa, tá? Eu vou respondendo, enquanto isso, algumas perguntas, tá? Falar vulgata com V não tem problema, Tainá. Por quê que não tem problema? Porque falar vulgata com V é o latim eclesiástico. E o latim eclesiástico já permite que você fale vulgata. Já permite que você faça essa expressão com V, com esse som africado. Mas um latino clássico leria vulgata, tá? No período arcaico, a variação entre maiúsculas e minúsculas, a gente só consegue atestar as inscrições, tá? E aí eu teria que mostrar as inscrições para mostrar que majoritariamente usam maiúsculas. Geralmente nas inscrições são maiúsculas. Você até tem uma letra cursiva, mas aí eu teria que demonstrar isso. Eu até demonstrei, se você se lembrar bem, numa de nossas... Mas eu até mostrei uma peça, que era uma peça de um artefato de bronze, que tinha uma inscrição, e a inscrição era em letra cursiva e era arcaico, tá?
Então, tem letra cursiva, de onde você vai tirar modalidade de letra. Mas nós vamos usar essas letras nesse esquema maiúsculo, minúsculo, porque ela vai nos ajudar, tá? Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês, deixa eu voltar lá nas nossas aulas de fonética, porque fonética serve para tudo. Serve para grego, para latim. A gente não percebia quando estudava a fonética do português, fonologia, que aquilo ajudava para tudo. E por que isso é importante? Porque isso vai ajudar a gente a pronunciar palavras. Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Quando nós articulamos sons consonantais, a gente tem que separar o que é consoante e o que é vogal. E quando a gente pergunta o que é consoante e o que é vogal, raramente alguém sabe explicar. Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é consoante e o que é vogal. Vogal é o som que nós articulamos sem interrupção no fluxo de ar. A, E, I, O, U. Olha, sem interrupção no fluxo de ar. Eu posso ter o nível de arredondamento da boca mais arredondado ou menos arredondado, e o nível de abertura da boca, aberta ou fechada. O que vai mudar é o nível de arredondamento está aberto ou fechada, mas o fluxo de ar se mantém constante nas vogais. A, E, I, O, U. Perceba, da mais aberta para mais arredondada, mais não arredondada para mais arredondada e da mais aberta para mais fechada. Tá bom? Isso é vogal. A consoante, gente, você vai ter alterações no fluxo de ar. Que alterações são essas? Podem ser de dois tipos. Ou você interrompe totalmente o fluxo de ar, ou você pode fazer uma interrupção. Quando você pensa em consoante, você tem que pensar que o fluxo de ar vai ser interrompido ou vai ser alterado. Tem dois tipos de alteração básicos. Ou a interrupção e a liberação, que é a chamada oclusiva. Por exemplo, P. Para falar P, eu paro o ar e falo P. Então, batata, ó. Ba, parei o ar. Tá, parei o ar. Tá. Então, o que eu tenho nesse jeito de articular as consoantes nas oclusivas, a interrupção absoluta do fluxo de ar. Eu paro o fluxo de ar e explodo. Elas também são chamadas de explosivas ou oclusivas. E tem outro tipo de som que são chamados de sons contínuos. O que são contínuos? O que eu modifico a corrente do ar, eu não paro a corrente do ar. O som de L, o som de M, o som de S, o som de N, o som de R, ok? Então, perceba, né, que quando eu falo arara, ó, eu faço uma alteração no fluxo de ar, mas eu não paro o fluxo de ar. Mas se eu falar batata, eu paro o fluxo de ar e explodo. Ou faço uma oclusão, explodo. Faço uma oclusão, explodo. Então, eu vou dividir as consoantes latinas em oclusivas e contínuas. Oclusivas e contínuas. Tá bom? Oclusivas é que eu interrompo a corrente de ar. As contínuas é que eu continuo com a corrente de ar, apenas modifico. Das que eu interrompo ou das que eu continuo, as contínuas oclusivas, eu posso articular. O ponto de articulação pode ser, esquece língua dental, lábio palatal, língua palatal, lábio dental, esquece isso. Eu tenho lábio, dente e garganta. Lábio, labial. Dente, dental. Garganta, não é gargantal, é gutural, que vem de guturo, que significa garganta em latim. Então, eu vou dividir pelo ponto de articulação em labial, dental e gutural. E pelo modo de articulação entre as oclusivas e contínuas. Aí, olha agora como a gente vai ver isso no quadro, vai ficar mais fácil de entender. Olha aqui. Oclusiva labial. Eu tenho no lábio P e eu tenho no lábio B. P e B tá errado aqui, tá? Eu vou ter que corrigir isso aqui também. Pode tirar, não tem problema. Pode tirar, daqui a pouco eu volto com ele. P e B eu articulo no lábio. T e D eu articulo no dente. Q e G eu articulo na garganta. P e B são as labiais oclusivas. T e D são as dentais oclusivas.
Q e G são as guturais oclusivas. Mas como que eu diferencio P e B, Brian? Como que eu diferencio T e D, Brian? Como que eu diferencio K e G, Brian? Porque no P e no B, o P, a corda vocal não vibra. Não é que não sai som. Ela não tem vibração, ó. Mas para falar B, ela tem que vibrar, ó. B, B. Então, P é surda e B é sonora. T é surda e D é sonora. Q é surda e G é sonora. Porque, ora, as cordas vocais estão em repouso, ora, as cordas vocais estão vibrando, para dar esse efeito aqui. B, D, G. Mas no P, no T e no Q, a corda vocal não vai vibrar. Quando a gente estudava isso lá na nossa infância, na nossa adolescência, muitos de nós, isso não era explicado assim, porque tinha outros recursos, né? Mas fica fácil de entender aqui agora. Então, pronto, a gente já resolveu, com isso, nós já resolvemos 6 consoantes. Ok? E quando a gente vai pensando nas contínuas, olha as contínuas quais são, as que não interrompem. L, M, N, S. Percebem? São todas elas, a gente coloca uma vogal antes para mostrar que elas continuam. Por que a gente fala N e não NE? Porque eu tenho que mostrar que não interrompe e solta o ar. Eu posso falar B, mas eu não posso falar NE. Eu tenho que falar N para indicar. Ela é uma contínua. E essas contínuas, quando elas usam a cavidade nasal, como que eu sei que ela usa a cavidade nasal? Porque se eu tapar a cavidade nasal, ela soa estranho. Quer ver? Me. Ó, M, ele é no lábio, ó. Me, ele é no lábio. Me. Se eu fechar a cavidade nasal, dá me. Porque ele está usando a cavidade nasal. Então, é uma nasal labial. Aí você vai perguntar assim, então quer dizer, Brian, que é por isso que antes de P e B só se escreve M? Sim, porque B é labial, P é labial e M é labial. Como que eu vou fazer no dente o N e depois fazer a labial? Se eu falasse assim, pomba, ó, pomba tá tudo no lábio, pomba no lábio. Se eu fizesse o N, seria pomba. Imagina, pomba. Não dava para falar. Então, eu vou ter o N junto das dentais, T e D, o M antecedendo as labiais P e B. É por isso que antes de P e B só se escreve M. Essa é a razão, tá? Então eu tenho as nasais, primeiro labial M, a dental N, M labial, N dental, ok? Quando eu penso nas líquidas, as líquidas são duas. É o R, que pode ser R, ela é dental, e eu tenho o L, que também é dental. Eu tenho a sibilante C. Pronto, eu já consegui fazer quase todas as consoantes. Se é para guardar isso, não. Só estou tentando mostrar para vocês o que vai ser importante quando a gente estiver conjugando e declinando. Vocês vão ver que tem umas alterações fonéticas, que eu vou voltar nessa aula e vou dizer, aqui são consoantes dentais, então o fenômeno vai ser esse. Então isso que eu falei já basta, tá bom? Já basta. O que eu falei agora, você vai guardar sem sofrer, e lá na frente, quando a gente estiver conjugando e declinando, aí você vai lembrar do que eu estou falando, por exemplo, da queda da dental. Você vai perceber. Eu vou falar disso, você vai entender. Bom, dito isso, que é só uma introduçãozinha básica, agora a gente vai ler frases em latim. Percebam, a gente vai terminar a aula, toda a aula a gente vai ler textos latinos, toda a aula. Porque eu quero mostrar as frases em latim e explicar como a gente lê essas frases, tá? Eu vou primeiro dizer para vocês que quando a gente procura acentos em latim, vou aumentar aqui, não há nenhum sinal para acento em latim. A gente tem que saber a regra de acentuação sem sinal gráfico para acento.
E é aí que as pessoas se quebram, porque elas não sabem como ler. E como elas não sabem como ler, elas leem... Quando a gente pensar em acentuação em latim, não vai ter a regra, não vai ter acento na palavra. Não é igual ao português, que facilita. Então, você vai ter que saber essas regrinhas que eu vou ensinar para você. Primeiro, a primeira regrinha que você tem que guardar de acentuação, que vai te ajudar a fazer leitura. Se você tiver uma sílaba apenas, as palavras de uma sílaba, elas vão ser acentuadas. Por exemplo, T. T acentuado, tá? Claro que você tem monossílabos átonos em latim, mas, via de regra, os monossílabos são acentuados. Mas é o único caso que tem oxítona. Quando você tiver palavras com duas sílabas, você não vai ter a última sílaba acentuada. Você vai ter a penúltima, ou se tiver, antepenúltima. Então você só tem paroxítonas ou proparoxítonas em latim. Você não tem oxítonas, exceto nos monossílabos. Ou seja, palavras de uma sílaba podem ser oxítonas. Palavras de duas sílabas são paroxítonas. Palavras de três sílabas são ou paroxítonas, o acento vai na penúltima sílaba, ou proparoxítonas, o acento vai na antepenúltima sílaba. Palavras de quatro ou mais sílabas não vai ter acento recuando antes da penúltima, tá? Da antepenúltima, aliás. Então você tem ou oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Oxítona quando for monossílabo. Paroxítona, com certeza, quando forem duas sílabas. E quando forem três sílabas, ou é proparoxítona ou é paroxítona. Ou é acento na penúltima, paroxítona, ou acento na antepenúltima. Ah, muito complicado isso, Brian. Não tem problema, eu vou explicar. Vamos dar um exemplo aqui da palavrinha aqui. Pater. Perceba, a palavra não vai ser lida pater, porque pater é oxítona, é pater. Não tem dúvida. Teve duas sílabas, a palavra, não tenha dúvida se é pater ou pater. É pater. Não vai ser pater. Ok? Quando você tem três ou mais sílabas, aí a coisa pegou. Por quê? Porque quando você tem, atenção, a palavra aqui é inuenity. Inuenity. Tá certo? Aqui nós temos essa vogal aqui longa. A penúltima sílaba tem uma vogal longa. É longa. Então, o acento é paroxítono. Se ela for breve, atenção, aí é proparoxítono, é inuenit. 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 Não é... Em cima é inuenit, encontrou. E embaixo é inuenit, encontra. Inclusive, se escreve do mesmo jeito, porque as palavras em latim não vão aparecer com breve e longa, nos textos que você for consultar, mas eu vou colocar inicialmente com breve e longa para você ir aprendendo onde é breve e onde é longa. Vai ter sempre breve e longa. E aí, quando você vê inuenit ou inuenit, você tem que saber, pelo contexto, se é encontra, a terceira pessoa do singular, né? Ele encontra, ela encontra, ou se é inuenit, que é encontrou, ele encontrou. Um é perfeito e o outro é presente, tá? Ou seja, a diferença do presente para o perfeito, depois eu vou explicar o que é, se é perfeito mesmo, a diferença de um para o outro, ok? É a duração da paroxítona, da vogal da penúltima sílaba. Beleza? Tá ok? Eu vou até, gente... Então tá aqui, ó. Perceba como a mesma palavra escrita do mesmo jeito, você pode ler de duas maneiras diferentes e entender coisas diferentes. Por acaso ele está no local? Não, ele se encontra no local. Ou ele encontra a pessoa agora. Não, ele encontrou ontem. Ele encontrou. Já aconteceu. A diferença é se é longo ou se é breve. E você vai ler diferente. Você vai ler inuenit ou inuenit. A diferença é essa, tá? Como eu prometi, né, gente? A gente tem... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ou a gente tem tempo de sobra para poder mostrar as frasezinhas.
São 10 frases, eu não quero ler todas. Eu quero só mostrar como a gente vai ler as frases, para você aprender a ler. Hoje nós já vamos começar a ler textos latinos. Eu não vou traduzir. Não é difícil traduzir, mas a gente vai perceber aqui, ó. Como que eu leio essa frase aqui, ó? Fama, atenção, não é fama. Fama é coisa de brasileiro. O brasileiro lê, o brasileiro transfere a nasalização do M para a vogal anterior. Fama, fama. Em latim, não, fama. Fama, wallet. Fama, wallet. Fama, wallet. Que significa o boato. O boato é o verbo ola, voa. Ou seja, quando tem fofoqueiro envolvido, a coisa voa. A coisa vai. O boato vai. Se tiver boato, vai. Quem diz isso é Virgílio. Fama, wallet. Vamos para a segunda frase. Deixa eu marcar a frase aqui para vocês. Não são frases difíceis. São frases fáceis. Agora tem uma... Perceba que a gente já tem uma palavra com 3 sílabas. Aí nós temos fortuna est caeca. Caeca. Não é caeca. É caeca. Fortuna est caeca. Ok? A palavra fortuna não é riqueza, tá, gente? Como em português. A palavra fortuna significa destino. O est é o verbo sum, é o verbo ser e estar. É a terceira pessoa do verbo ser. Sum, est, est. Tá? Então, essa palavra aqui, a fortuna, o destino, é... Aí a gente tem a palavra caica. Caica, não tem como errar. Aí tá aqui. Caecos, caica, caicum, significa cego. Então, o que está dizendo o texto? O destino é cego. Por quê? Porque se o destino visse, se a sorte visse, se a fortuna visse, as pessoas que merecem e que não merecem, pessoas boas seriam premiadas, pessoas ruins seriam punidas. Mas nós cansamos de ver pessoas ruins sendo abençoadas com várias dádivas, e pessoas que são muito boas sofrendo muito. Por quê? Porque fortuna est caeca. Quem disse isso? Cícero. Vamos para o próximo. O próximo é um exemplo de palavra proparoxítona, tá? É um texto de Sêneca também, de Sêneca. Então tá aqui, ó. Perceba, aqui a gente tem uma breve. Se tem uma breve, a acentuação estará na antepenúltima sílaba. Imódica ira creat insaniam. De novo. Imódica ira creat insaniam. O que é imódica? Imódica é um adjetivo. Imódicos, imódica, imódicum, que significa desmedido. E ira, tá bem evidente, é ira. Então, a ira desmedida, o que ela faz? Bom, creat, eu acho que está bem fácil de entender. Que creat vem do verbo creo, que é o verbo criar, gerar, ok? E está na terceira pessoa. Cria. E insânia é loucura. Então, a ira desmedida cria, gera loucura. Eu acho que a gente sabe que isso às vezes é verdade, né? Quando a pessoa fica insânia. Vamos lá, para o próximo. A próxima frase. Essas frases são ótimas, gente. Eu gosto demais dessas frases. E até dá para saber sem a gente saber muito latim. Ó, o acento aqui nessa palavra de 3 sílabas, a gente percebe que está longa. Então, debemos, iram, uitare. Debemos, iram, uitare. Bom, debemos, eu acho que está claro que é devemos. Né?
Se a gente pensar nos metaplasmos, nas transformações da língua, até o português, o B virou V. Tanto é que em Camões diz: as armas e os barões assinalados. O que está dizendo lá no primeiro verso de Camões, dos Lusíadas de Camões? As armas e os barões assinalados. O que são os barões assinalados? É porque barão, ou barões que está lá, é varões, homens. Eles usavam ora o B, ora o V. As armas e os homens destacados. Ok? Portanto, B e V sofrem transformação. E aí, no devemos, o debemos, do verbo debeo, vai virar devemos. O U vai virar O, o B vai virar V. Então, fica fácil. Devemos, quem deve alguma coisa. Ira, o itare. O itare, acho que está claro, né? O itare parece evitar. Parece porque é o verbo ito. Então, devemos, quem deve alguma coisa, evitar a ira. Devemos evitar a ira. Inclusive, o verbo dever é um verbo que solicita um verbo no infinitivo, né? Devemos fazer, devemos comprar, devemos agir. Isso em latim, isso em português, isso em grego, tá? Em grego, também acontece em grego. Então, esses verbos, o verbo dever é um verbo que vai pedir um verbo no infinitivo, que vai ter ou não um complemento. Aí a gente tem várias possibilidades. Mas aqui nós temos: devemos evitar a ira. Quem deve alguma coisa. Evitar a ira. Logo, nós temos duas orações. A primeira oração, devemos, oração principal. A segunda é uma oração, se você perceber, uma oração com infinitivo. E é uma oração que substitui um objeto direto. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque substitui um objeto direto. Quem deve alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Evitar a ira. Tem verbo? Tem. Se tem verbo e é um complemento objeto direto do verbo, então é uma oração subordinada objetiva direta. Tá? Subordinada, em português a gente fala subordinada substantiva objetiva direta. Mas pode falar subordinada objetiva, tá? Direta. Ela é uma oração, esse verbo pede infinitivo, tá? E o infinitivo vai introduzir esse complemento do verbo, que é um verbo que pede esse infinitivo. Tá certo? Então, beleza. A gente está complicando um pouquinho, né, gente? Eu já estou fazendo um exercício para vocês, né? Vou fazer só mais uma, para a gente terminar, tá? É uma frase um pouco maior. A gente vai ler essa frase aqui com vocês e vai terminar nessa frase grande. E aí vocês vão fazer o exercício, que é traduzir essas frases, usando esse vocabulário e lendo isso aqui em voz alta. Claro que eu não vou ter como acompanhar a leitura de vocês, eu não vou estar com vocês, mas eu posso ler o texto de vocês. Então tá aqui, ó. Vamos ler essa frase. Comecemos por essa palavra aqui, ó. Maequenas. Não é maecenas. Não tem som de C, igual no português. É maequenas. Amicus Augusti me in numero amicorum habet. De novo. Maequenas amicus Augusti me in numero amicorum habet. Frase grande essa aqui, né, gente? Mas não é tão difícil. Por exemplo, tem um entre vírgulas aqui. Geralmente em português, o que vem, o sujeito ou um substantivo, especialmente nome próprio, que vem logo depois disso alguma coisa entre vírgulas, essa coisa entre vírgulas geralmente é aposto, tá? Mecenas é o nome do cidadão. Amicus Augusti é amigo de Augusto. Mecenas, amigo de Augusto. Aí vem a frase que é difícil. Vamos começar pelo verbo. Quando você tem uma frase assim, mais complicadinha, você começa pelo verbo, tá? Qual é o verbo aqui? Não é me, não é in, não é número, não é micoro. É habet. Aí você vai lá no habet. Aí no habet, você vai ter aqui habeo, que é ter. Tem. Ok? Tem. Essa palavra se completa. Quem tem alguma coisa. Tá?
Aí você tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Me, pronome possessivo no acusativo. Me. Então é me tem, ou tem-me. Aí você tem in numero amicorum. In. Tá aqui, ó, preposição. In. Deixa eu mostrar ali. In. Preposição, que completa com ablativo. Depois eu falo dos casos latinos. A preposição in é em. Números é rol. Ok? E amicorum, a gente já viu essa palavra lá, amigos. Então, me tem no rol de amigos. Mecenas, amigo de Augusto, me tem no rol de amigos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Perceba que as palavras estão mudando. Aparece ira, aparece irai, aparece ira. Isso que é a palavra indo mudando de forma de acordo com sua função na frase, isso que a gente chama de declinação. O que faz o latim? Eu vou mostrar isso em português. Posso mostrar em português? Para vocês perceberem como em português tem isso? Em português tem declinação. Por exemplo, se eu usar sujeito, eu vou usar eu. Eu sou o professor. Ó, eu. Mas se eu quiser me colocar como objeto direto, ok? Objeto direto, quem tem alguém ou tem alguma coisa. Ela, vou falar da minha esposa, ela me tem. Eu não vou falar assim, ela tem eu. Eu mudei o eu para me. Percebe? Em português? Ela tem, mudou o eu, primeira pessoa do singular, eu, mudou para me, quando virou objeto direto. Essa mudança para me é o que a gente chama de acusativo. É a função do objeto direto. O acusativo indica movimento. Indica movimento. A menina levou o bolo para o menino. O que está em movimento? O bolo. Quem está estático recebendo o bolo? O menino. Objeto direto, que é o acusativo, acusa, dirige. Está em movimento. Então, o objeto direto está em movimento e é em grego acusativo, é em latim o acusativo. E a marca do acusativo é o M no final. Iram. Iram. Se eu fizer o objeto indireto, ela comprou o bolo para eu? Não. Para me? Não. Para mim? Eu, sujeito, que em latim, depois eu vou dizer, é o nominativo. Me, objeto direto, que em latim é o acusativo. E mim, que é o objeto indireto, que nós vamos utilizar o dativo, que é o objeto indireto. Percebe? Ó, eu, me, mim. Nós temos declinação em português. Onde? Nos pronomes. Tu, te, ti, ele, ela, lo, lá, os, as, lhe, lhes. Se é singular ou plural. Vocês estão percebendo quais são as questões? Então, perceba que substantivos, adjetivos, vou começar a falar só desses dois, eles vão mudando de acordo com a função sintática, gente. Vão mudando. Vão mudando. E no português também tem isso. A gente perdeu isso no português tudo, em quase tudo, menos o pronome. Eu, me, mim. Então, isso que se manteve no português, só no pronome, no latim é praticamente nos pronomes, nos adjetivos, nos substantivos. Eles vão se declinando, vão mudando de forma à medida em que a palavra vai sendo utilizada em relações sintáticas diferentes. A gente vai aprender isso depois. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela companhia nesse curso. Eu espero que vocês estejam felizes como eu estou, contentes em estar aqui nesse curso. Que seja um tempo leve, que você se sinta à vontade para perguntar, para colocar as questões. Um grande abraço para cada um de vocês. Que vocês tenham muita saúde, que
vocês sejam muito felizes, muito saudáveis e fiquem conosco até o final do curso. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Nós nos encontramos aqui semana que vem.